Todo mundo gosta de uma história de superação. É uma delícia ouvir. Isso traz motivação pra gente. Quando a gente ouve histórias contadas por outras pessoas, já é muito bom. Mas é melhor ainda quando as histórias são contadas por nós mesmas. Então, hoje eu quero falar sobre superação e motivação. São duas coisas que precisam estar a todo momento presente aí na nossa jornada. E quando a gente trabalha isso com consciência, transforma ainda mais rápido a nossa vida. Eu sou Dani Rodrigues, eu sou terapeuta integrativa, mentora de mulheres e o meu trabalho é todo baseado no amor próprio e na autoestima para mudar a frequência da nossa vida, e isso vai impactar em todas as áreas da nossa vida, porque o amor próprio e a autoestima é a base de tudo. Eu quero convidar você que quer mudar a sua rotina de amor próprio, de autocuidado, mas não está conseguindo encaixar aí. Você quer ter uma mudança física e emocional? Eu te proponho um desafio de 30 dias com doses de amor próprio no café da manhã, onde todos os dias você vai receber um áudio com uma técnica terapêutica simples e poderosa. Você vai receber cardápios, receitas saborosas e saudáveis, além de uma playlist de músicas para alterar a sua frequência energética. Se você se interessa, entra no grupo para você saber mais informações sobre esse desafio. Te espero lá. Então vamos lá, para a gente entender melhor o que é motivação e superação, eu gosto de observar o que essas palavras expressam para nós. E quando a gente vai lá na raiz etimológica, a gente consegue já ter um pouco mais de clareza. Motivação, né? Muitas vezes a gente precisa de motivação para fazer algo. Eu não tô fazendo isso porque eu tô desmotivada. Então vamos entender. Motivação gera um resultado. Eu preciso de um motivo, somado com uma ação, uma atitude minha, eu vou gerar um resultado. Todo motivo grande, profundo, uma razão que seja impactante na nossa vida, vai gerar uma ação na mesma proporção e um resultado na mesma proporção. Então, se os nossos motivos forem rasos, nossos resultados serão rasos. Se os nossos motivos forem profundos, os resultados serão profundos. Superação, superar e ação novamente, hein? Vocês estão vendo que tudo no fundo depende de nós mesmas. Superar. Então, muitas vezes a gente fala sobre, eu preciso superar algo, né? Eu preciso superar alguma coisa que aconteceu no meu passado, alguma tristeza que eu carrego. O que é superar? É ficar maior do que, é ultrapassar. Então, muitas vezes, alguma história do passado, ela tá tão grande, você tem alimentado tanto ela na sua vida, ela tá sendo superior a você, de tal forma que você se sente pequenininha perante ela. Quando você olhar para essa história e conseguir crescer, se sentir maior do que isso, entender que isso não te domina, você consegue superar. E superar é diferente de esquecer. Superar é simplesmente entender que você tomou uma posição maior do que isso. E para você agir, né, a superação aí precisa ter uma ação envolvida. Então, eu vou primeiramente trazer uma parábola. O autor é desconhecido, mas eu achei super interessante porque ela ilustra ao mesmo tempo a motivação e a superação. Então vamos lá. Tinha uma formiga caminhando com uma folhinha bem maior do que ela, provavelmente mais pesada. Você já deve ter visto alguma cena dessa, a formiguinha lá carregando a folhinha. Um sábio começou a observar essa formiga e ele viu a dificuldade que ela estava encontrando em levar essa folhinha. Estava sendo desafiador, por horas ela tinha que puxar, por horas ela levava, aí batia o vento, caía a folhinha, mas ela não desistiu. Ela foi seguindo o trajeto dela do jeito que ela conseguia. E ela estava fazendo esse trajeto de forma solitária. Então ela chegou na porta lá da casinha dela. E aí o sábio ficou penalizado e falou: gente, ela teve todo esse esforço para chegar lá e a portinha é tão pequena que essa folha nem passa, nem cabe lá.
Ela entrou na casinha e voltou com algumas amigas. Essas amigas começaram a picotar a folhinha rapidamente, todas elas levaram lá para dentro para armazenar. Que a gente sabe muito bem como é o trabalho das formiguinhas. E esse sábio aproveitou essa história aí para refletir sobre várias questões que essa formiguinha aí apresentou e que a gente pode trazer para a nossa jornada, né? Para a gente aprender a sempre ter tenacidade, perseverança, aquela tenacidade de mesmo tendo desafio, ela não desistiu. Aquela perseverança, olha, tinha obstáculo, tava difícil. Ela podia ter largado, podia, deixa eu pegar uma folha menor. Não, ela foi do começo ao fim. E muitas vezes a gente segue a nossa jornada solitária, mas a gente tem a humildade de dividir os nossos resultados com outras pessoas e fazer em prol de outras pessoas. E depois a gente trabalhar junto, é tão bom poder compartilhar. Então essa história traz essa sabedoria. A formiguinha, quando ela estava solitária, ela estava num momento de superação, ela estava superando ela mesma. Então ela estava buscando uma força maior do que aquela que de repente talvez ela conhecia até então. E depois, nesse caminho, ela estava sendo movida por algo, né? Ela tinha lá um propósito, um objetivo tão grande que ela não largou essa folhinha e levou lá para a galerinha. Então, a gente pode trazer isso aí para nossa jornada. Todos nós temos histórias de superação e momentos de motivação na nossa vida. E se a gente tiver consciência disso e usar a nosso favor, é maravilhoso, a gente fica imparável. Então, vamos trazer para a consciência, agora reflita quanta coisa você já superou na sua vida. Eu mesma vou trazer então coisas pessoais minhas. Eu mesma tive muitos momentos de superação pessoal. Eu estava acima do meu peso, tive diagnóstico de depressão, fibromialgia, então eu tinha dores no corpo. E isso tudo eu tive que ir superando, eu tive que fazer com que essas coisas ficassem menores do que eu. Porque por muitos anos a depressão, a fibromialgia, ela acabava sendo tão maior do que eu porque ela mandava na minha vida. Quantas coisas eu deixei de fazer por estar com dor no corpo por causa da fibromialgia, ficava de mau humor. Quantas coisas eu deixei de curtir com os meus filhos por estar com depressão, por estar com fibromialgia. Isso tudo, quando a gente consegue superar, fica menor a ponto de você falar assim, agora quem manda nessa parada sou eu. E é exatamente assim que aconteceu o processo. Mas a gente muitas vezes não tem essa clareza lá no início do processo. Eu lembro que quando eu tava com... Hoje eu tenho 3 filhos, eu tava com um filho, eu tava passando uma consulta com ele, o médico olhou pra mim, eu tava acima do peso, provavelmente com aquela cara de depressão, aquela energia triste, sabe, pesada. E ele, no meio da consulta, falou pra mim, mãe, olha, até os seus 40 anos, você tem que se cuidar, porque quando você chegar nos 40, a forma como você chegar nos 40 anos vai definir a sua velhice, quem é a coroa que você vai ser. Então, busque por saúde, por estar bem, por estar na sua melhor versão. Tá bom, ele falou, eu ouvi por várias vezes, fui na nutricionista, fiz exercício, eu desistia, eu emagreci um pouco, voltava, a depressão rondava. Mas olha que coisa interessante, ele cravou aqui no meu inconsciente algo, os 40 anos. E quando eu tava chegando próxima aos 40 anos, foi quando destravou muita coisa no meu processo. Eu já tinha estudado a parte de estética, a parte terapêutica, então eu estava nessa busca, né, de cuidar de mim. Foi aí que destravou e o meu emagrecimento aconteceu muito rapidamente, antes dos 40. E eu atingi o peso que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Eu rejuvenesci, ou seja, de certa forma, esse motivo aí, essa razão estava cravado aqui na minha memória. E eu entendi que eu não podia passar dos 40 dessa forma. Esse ano eu faço 45. E eu entendi que realmente eu passei aí esse portal, essa data aí que o médico falou,
da forma como eu desejava, da forma como eu queria. Mas se eu tivesse naquele momento lá, que eu tinha na faixa de 30 anos, se eu tivesse tido uma consciência e uma força, um motivo forte naquele momento, eu já poderia ter vivenciado aquele processo antes. Então, a gente entender que a gente que tem esse poder de trazer o peso, né, a razão ser forte na nossa vida. Então, se você tá aí querendo emagrecer, querendo melhorar algo na sua vida, sua alimentação, você precisa ter um motivo muito forte para tomar a ação. Porque se o motivo for fraco, eu quero... Muita gente, né, em consultório, eu queria emagrecer porque vai ter a formatura do meu filho. Aí a pessoa emagrece, depois da formatura, o que que acontece? Ela ganha peso novamente, ela colocou um motivo muito raso. E assim foi também com o meu processo com a água. A água, eu nunca gostei de tomar água. Estudei estética, estudei fisiologia na parte terapêutica. Entendi o quanto é importante, de fato, a gente tomar água, porque o nosso corpo precisa, 80% do corpo é água, a gente precisa, todos os órgãos precisam da água para se sentir em pleno funcionamento, mas eu não gostava de água. Até um dia que eu ouvi uma nutricionista explicar de uma maneira que me impactou. E aí eu comecei a tomar água. O motivo foi tão forte que eu comecei a tomar água. O que que aconteceu? Ela falou assim, que o nosso corpo, quando tá com pouca água, ele vai pegando a água, ele vai absorvendo a água e já vai mandando para os órgãos mais vitais, mais importantes. E aí, quando vai faltando, ele tem que pegar de um lugar específico, da onde a gente absorve a água. E essa água, ela é absorvida lá pelo intestino. Ou seja, se eu não estiver bebendo bastante água, ele tá pegando essa água mesmo que você acabou de pensar. Essa água que não tá límpida e trazendo para o nosso organismo. E é por isso que a gente tá inflamada, com um monte de situações aí acontecendo no organismo, só por não beber água. Então, isso foi um motivo extremamente forte para me convencer de que eu tinha que tomar água, e aí eu transformei a minha vida. Então, eu contei duas histórias aí minha, uma de superação, eu superei a depressão, a fibromialgia, o meu aumento de peso, e eu também tive essa motivação aí para beber água. Eu quero que você traga aí para sua consciência aquilo que te pode motivar. Então, se você quer qualquer processo da sua vida, se você precisa de um motivo para a ação, faça esse motivo ser profundo. Porque de verdade, se a gente quer ir para academia porque a gente entende que a gente precisa ir, mas a gente só entende que precisa, muitas vezes a gente vai de mau humor, desiste, paga a academia e não vai. Mas quando um médico chega pra gente e fala, se você não for 3 vezes na semana, você vai infartar, a gente achou um motivo forte para poder ir. Então, eu quero que você comece a avaliar hoje áreas da sua vida onde você precisa superar algo, e superar é estar superior, e isso vai te trazer fluidez para sua vida. E aí você vai encontrar motivos para agir e obter o resultado que você precisa. E é dessa forma, trazendo para consciência. Você vê, eu trouxe duas situações que eu precisei trazer para consciência para fazer acontecer. A água, eu tinha consciência, mas eu não tinha aquela coisa impactante, um motivo impactante. Agora, a fibromialgia, a depressão, eu precisei de fato superá-las. Eu não tive consciência de que eu tinha que ser maior do que elas. Na minha jornada, eu fui trabalhando, estudando, aprendendo, fazendo terapia, até eu ter consciência hoje de que eu precisei superar para poder vencer isso daí. E é exatamente isso, na corrida da vida, se você estivesse lá numa corrida de 100 metros, você precisa ser maior que a outra pessoa para você vencer. Você precisa superar para chegar na frente. Só que a melhor coisa do mundo é quando a gente começa a aplicar superação e motivação, comparando nós mesmas com nós mesmas
nosso eu do passado com o eu do futuro. E isso tudo começa hoje, no presente. E eu espero do fundo do coração que você consiga ter muitas histórias aí de superação, de motivação e que você saia contando para motivar outras mulheres por aí. E aproveita aqui para me seguir aqui no canal, para você receber mais vídeos como esse, para que juntas nós consigamos aí ser mulheres mais sintonizadas com o nosso eu interior. Um beijo!